Você sabia que os homens vivem, em média, 7 anos a menos do que as mulheres? Esses dados são do IBGE e mostram um pouco da falta de cuidado deles com a saúde, como se alimentar de forma saudável, ir ao médico com mais frequência. O mês de novembro é lembrado pela cor azul. Isso representa uma campanha para conscientização sobre doenças masculinas, mas principalmente o câncer de próstata. Nosso convidado de hoje aqui no estúdio é Murilo Xavier, médico urologista. Doutor, seja muito bem-vindo ao PFTV. Novembro Azul é esse movimento que busca a prevenção da saúde do homem como um todo, mas de forma especial o câncer de próstata. Este está entre os que acaba mais matando o homem, doutor? Exatamente. O Novembro Azul é uma campanha que ele visa uma prevenção do câncer de próstata, tem esse foco principal, mas é uma campanha que enfoca a saúde do homem como um todo, bons hábitos alimentares, a realização de exercícios físicos, tem uma saúde global do homem, mas o enfoque principal é a prevenção do câncer de próstata. A gente sabe que o câncer de próstata é o segundo câncer mais incidente em homens, só perde para o câncer de pele, e é o segundo câncer que mais mata. A gente tem estimado mais ou menos 60 mil novos casos por ano no Brasil. Então é bastante importante ter essa conscientização, esse apelo pela prevenção que a campanha nos traz. Aí tem o câncer de pulmão também, que figura aí entre os principais, né? Digamos Exatamente, que seria... na questão de mortalidade, sim. De Mas mortalidade. de incidência, né, o câncer que é mais comum, excetuando-se o câncer de pele, é o câncer de próstata no homem. Pois é, e essa taxa, doutor, de cura do câncer de próstata poderia ser ainda maior se houvesse a visita constante ao médico urologista e uma preocupação como um todo com relação ao aparelho urológico. Exatamente, a gente sabe hoje em dia que se você diagnosticar o câncer numa fase precoce, né, no estágio inicial, onde o câncer está restrito apenas à glândula, à próstata, você tem uma taxa de cura com os tratamentos disponíveis hoje acima de 90%. Então, você diagnosticando ele numa fase mais inicial, nossas chances de cura são grandes e você tem uma expectativa de vida aí bem significativa. Então, a campanha nos traz isso, fazer o diagnóstico precoce para aumentar nossas chances de cura. Agora, a gente conversava aqui informalmente que o comportamento dos homens vem mudando aos pouquinhos, né? Ainda é pouco, é preciso haver uma conscientização ainda maior. A gente tem notado isso, que cada vez mais o homem tem procurado o médico, não apenas o urologista, mas o seu médico do posto, o médico clínico da família, para fazer os exames preventivos, né? Apesar de ainda existir muito tabu em relação a isso, principalmente o homem que não quer vir ao médico, não quer se expor, mas através dessas campanhas, Novembro Azul, a gente tem visto o aumento da procura e da realização de exames. É como que os frutos começam a ser colhidos, exatamente. Não é? Então, é por isso a importância das campanhas preventivas, né? Que você vai trazer esse tipo de benefício, né, para o paciente. Doutor, quais os sinais de alteração na próstata? De que sintomas nós estamos falando que os homens sentem? Então, essa é a importância da prevenção, porque o câncer de próstata, na maioria das vezes, ele é completamente assintomático, ele não vai se apresentar com nenhum sintoma, você vai ter apenas uma elevação do PSA, que é o marcador no sangue, ou um toque retal alterado, algum nódulo na glândula, né? Em estágios mais avançados, o homem pode se apresentar com sangue na urina, dificuldade miccional, urina com jato fino, né? Retenção urinária, sangue no esperma, mas no nosso dia a dia, a grande maioria dos casos se apresenta sem nenhum sintoma. Então, essa é a grande importância da... Ir ao médico, fazer pelo menos o exame de sangue, o PSA, já pode ser aí um bom começo. O rastreamento básico é você fazer um exame de sangue, simples, o PSA total e o PSA livre, e fazer o exame de toque. Então, esse rastreamento básico você consegue ter uma detecção muito alta, alcançar a maioria dos casos de câncer. O histórico familiar pode ter relação com o desenvolvimento ou não do câncer, doutor? Com certeza. A gente sabe que naquelas pessoas que têm um histórico familiar da doença, principalmente ascendentes de primeiro grau, pai, avô, você tem um risco maior de ter a doença. Então, nesses casos, a gente recomenda que se inicie o rastreio um pouco antes, né, um pouquinho antes da idade habitual. Qual seria a idade habitual e qual a idade anterior à habitual? Exatamente. A Sociedade Brasileira de Urologia orienta que os homens iniciem o rastreio a partir dos 50 anos, tá? Mas naqueles que possuem algum fator de risco, por exemplo, algum familiar, histórico familiar, pacientes da raça negra, pacientes com obesidade, sedentarismo, que tem um fator de risco maior, deve se iniciar 5 anos antes, a partir dos 45 anos. 45 anos.
Doutor, muitíssimo obrigada pelas informações e que o mês seja aí de muita conscientização. Bom trabalho. Ok, obrigado. Obrigada.